Bom, hoje eu vou falar de um assunto interessante, tá? Porque muita gente, quando vai falar desse assunto, tá falando como se tivesse uma propriedade, etc. Eu sei que tem muitas pessoas estudadas, tá? Que buscam sobre esse assunto e agora estão tendo a oportunidade de ter holofote, porque meio que entrou no mainstream, meio que isso se tornou um debate acalorado. Inclusive, para quem costuma ver aquelas teorias de conspiração, que, por exemplo, na capa do The Economist, meio que faz uma previsão do que vai acontecer no ano. Na capa desse ano não tinha nada relacionado a OVNIs, né? Por que será? Talvez eles não estavam prevendo que isso fosse acontecer esse ano, ou não sei. Enfim, um comentário aqui que veio à minha cabeça agora. Mas esse vídeo aqui, ele não tem nenhum tipo de roteiro, eu só falo basicamente o que eu tô vendo. Tá, muita gente tá aproveitando esse momento desse debate, né, acalorado sobre esse assunto e tá trazendo várias afirmações. E eu sei que existe muitas pessoas que têm estudo, que vão atrás, que pesquisam, ufológicos, né, pessoas, né, que têm background, que têm faculdade, que estudam fenômenos. Alguns inclusive são astrônomos, né, que fala, que estão acostumados a, a entender sobre todo o ecossistema do planeta, etc. E vem coisa. Eu estou falando que muitos grandes YouTubers chegam e trazem e falam como se tivesse uma propriedade, que na verdade foi só uma pesquisa, e eu quero trazer hoje uma ideia um pouco diferente, né? Um negócio mais assim, para entender o que é a sua opinião sobre o que eu vou falar agora. O que você acha sobre isso? A gente teve esse ano o Dia D, né? O filme do. Deixa eu até pesquisar aqui, para não falar Dia D. Foi esse ano mesmo, né? Tá em cartaz, inclusive, agora. Beleza, é isso mesmo. Tava só confirmando ali no computador. Mas a gente teve agora o lançamento do Dia D, do Steven Spielberg, que é um diretor muito famoso por esse estilo de filmes, né? Filmes grandiosos, grandes produções, geralmente de sci-fi. E junto com isso a gente teve o caso recente do Mike Leão. Inclusive, algumas pessoas especularam que fosse algo relacionado a algum tipo de promoção do filme. É, A gente tá tendo agora o projeto Pursue, né? Pursue, se eu não me engano. Deixa eu confirmar também se é Project Pursue. Exatamente isso. Deixa eu ver se é isso. É, Projeto Pursue, que seria esse projeto aí de liberação dos arquivos que o Trump assinou, juntamente com o vice-ministro, né? Deixa eu confirmar aqui se é o vice-ministro mesmo, para não falar nenhum tipo de besteira. É... o secretário de Defesa, e o vice-presidente, J.D. Vance, tá? Então, isso meio que tá se tornando mainstream. Então, meio que documentários estão saindo, filmes estão saindo. Como isso tá acontecendo meio que tudo ao mesmo tempo, muitas pessoas estão postando a respeito. E tá meio que eu sinto que quase é, aquela corrida pelo ouro, sabe? Tipo, alguém fez, todo mundo começa a fazer. Alguém falou, todo mundo começa a falar. É, aquela, aquela sensação de que todo mundo tá olhando pra um lugar que talvez não seja isso, como aconteceu com o Bitcoin há 4, 5 anos atrás, como aconteceu com várias coisas, aconteceu com projetos de marketing multinível, Telex Free, essas coisas assim. De vez em quando acontece essas coisas, de que as pessoas começam a falar sobre algo, mas na verdade isso é cortina de fumaça, ou talvez não é a coisa mais importante, né? É só algo que todo mundo começou a falar, aí todo mundo ouviu várias pessoas falando e começa a falar também e acha que isso é o foco principal, que na verdade talvez não seja. O que que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que é muito estranho que lançou o filme. Como que o Steven Spielberg sabia que no momento em que ele lançasse o filme,
né, que obviamente isso foi uma jogada estratégica, estariam sendo liberados arquivos que já estão sendo liberados desde 2017 pelos Estados Unidos, né, já estão indo atrás dessa liberação de relacionada a OVNIs, UFOs e etc. Alienígenas, extraterrestre, ultraterrestre, sei lá, é muito debate, é muita coisa sobre esse assunto, mas já existe desde 2017 esse debate, só que só agora tá saindo os arquivos e uma quantidade muito grande de arquivos, mas coisas que todo mundo já sabia, que são avistamentos ufológicos, que são algum tipo de nave, algum tipo de algo, né, que tá não identificado, né, algo que não pode ser comprovado. O caso do Mike Leão, por exemplo, eram apenas um barulho estranho e umas luzes e sei lá eu se é verdade ou não. Eu nem busquei atrás pra saber. Vi que rolou inclusive uma polêmica lá. Enfim, eu não vou falar a respeito disso, principalmente porque parece que ele tá querendo dar strike em alguns canais. Não dê strike em mim, Mike. Por favor, não coloquei nada a respeito de você no vídeo, só estou mencionando porque foi um caso que aconteceu. Mas tá todo mundo falando disso, como se isso realmente fosse a coisa mais importante do momento. Mas não parece que a gente esqueceu das coisas que estavam acontecendo agora há pouco, né? Rússia e Ucrânia, o Irã e os Estados Unidos, toda essa questão política econômica que está acontecendo, né? Esse problema dos Estados Unidos geopolítico, o problema do resto do mundo que também está acontecendo aqui no Brasil também. Por que do nada todo mundo parou de falar de grandes problemas realmente importantes e começou a falar sobre OVNIs? Tipo, sobre extraterrestres, ultraterrestres, sobre espaçonaves, sobre teorias de conspiração no geral, entendeu? Tipo assim, do nada. E aí você chega e me fala que, porque é um efeito manada, né? Mas parece que meio que não é um efeito manada, parece que é tudo moldado, forjado pra ser assim, sabe? O filme lançou e aí teve o caso do Mike Leão, tem a questão do Trump, aí vários canais, mano, podcast, as pessoas falando a respeito, e documentário, e grandes produtores de conteúdo no YouTube falando a respeito, buscando background, trazendo especialistas ufológicos pra falar a respeito do caso, de não sei o que lá, aí, na Lata Driver, Mike Leão, aí, mano, tudo assim, ó, uma coisa atrás da outra. Aí você fica, pô, gente, mas agora há pouco tava a guerra, tá? Do Irã com os Estados Unidos. Pouco antes teve a guerra da Rússia com a Ucrânia. E um pouco antes teve o Covid. Tipo assim, a gente esqueceu de tudo isso aí. Tava tendo a possibilidade de um novo tipo de vírus, né? O antavírus, que tem 30% de mortalidade. E, pô, do nada, a preocupação do mundo virou extraterrestres, ultraterrestres. Nunca não acredite, tá? O mundo é muito grande, né? O nosso planeta é um nada perto do sistema solar, mas pelo amor de Deus, gente, tem coisa mais importante. Até travou aqui minha câmera, mas existem coisas mais importantes pra gente se preocupar agora. Tem coisas mais. Eu não sei explicar, mas parece que tudo culminou para ficar desse jeito. Eu quero saber a sua opinião, o que que você acha, o motivo que isso está acontecendo. Porque as pessoas estão tão preocupadas com esse tipo de coisa, sendo que, por exemplo, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos a gente vê aí uma taxa de juros absurda, problemas econômicos, problemas políticos, geopolíticos em geral, possibilidades de guerras mais acaloradas do que jamais a gente imaginou. Situação assustadoramente absurda, né? Pra quem. Se você olhar 20 anos atrás, você vira e fala assim: pô, daqui 20 anos vai começar as pessoas brigarem por motivos bestas, polarização política e, pô, o nível que tá agora, você olha e as pessoas estão
falando sobre alienígenas. Isso é a preocupação. E é a preocupação de muitos, tá? Eu sei que você pode assistir esse vídeo e pensar, pô, mas eu não tô preocupado. Sim, talvez você não esteja como eu, também não tô preocupado. Mas a minha preocupação é por que que tem tanto holofote pra isso? Por que que as pessoas estão falando tanto a respeito disso? Qual é o motivo por trás? Quem que tá movendo as peças pra isso se tornar mainstream, pra várias pessoas falarem disso, pra rolar documentário, filme, tudo ao mesmo tempo? Aí o Trump Files, aí tipo assim, tava rolando até agora há pouco. Não tem nem 3 meses. Epstein Files, aí do nada. Parou de falar, pararam de falar de Epstein Files. Agora é o Project Pursue e alienígenas e arquivos liberados pelo Trump. Pronto, acabou o Epstein Files, agora é sobre alienígenas. Por quê? Quem tá manipulando isso? Quem toma o controle? Quem mexe essas peças? Gostaria de saber a resposta. Gostaria de entender, eu gostaria de saber a sua opinião. Se você também pensa a respeito disso, tem dúvidas sobre isso, quer entender o porquê que isso está acontecendo e por isso, porque justamente agora? Por que o ano de 2026? Por que ninguém estava falando sobre isso antes e agora começou a falar? Porque assim, eu não duvido que tenham vários especialistas, ufológicos, etc e tal, pá. Mas eu não conhecia ninguém especialista. Agora eu já conheço o nome de 7, 8, que eu já vi documentário, filme, vídeo, podcast, não sei o que, não sei o que lá. Aí você fica pensando, onde esses caras estavam? Aí do nada, mano, tem mais especialista do que... Não tô falando, deve ter realmente especialista e tal, mas parecem ter muitos mais especialistas do que realmente tem, sabe? E às vezes eu dou uma pesquisada assim no nome de uma pessoa e não encontro nenhum artigo. Eu sei que existem alguns e tal que são... Tem background, pesquisa e estuda, mas eu vi alguns vídeos de pessoas que se dizem pesquisadores ufológicos e tal, e eu fui pesquisar sobre o nome da pessoa, não tem um artigo, não tem nada publicado. Fico pensando, será que esse cara ele só, tipo, usou esse brasão de eu sou especialista ufológico só pra poder dar a cartada, tá ligado? O mundo tá tão louco desse jeito. Mas fica aí essa reflexão, pensa um pouco a respeito, deixa nos comentários o que que você acha, o que que pode estar acontecendo. O que que esperar até o final desse ano de coisas novas, talvez volta dos Epstein Files, talvez aparições, sei lá, aparições absurdas, talvez arquivos inesperados sobre alienígenas, extraterrestres, ultraterrestres, OVNIs, seja lá o que for. Interessante pensar. Mas fica aí essa reflexão. Tenha uma boa semana e até o próximo vídeo.